Então, uma coisa que eu já andei falando também, mas que é importante a gente ressaltar do Conselho de Justificação, que ele é um processo híbrido, com duas fases, ok? Então, o Conselho de Justificação é um processo administrativo disciplinar, mas que apresenta uma fase administrativa e uma fase judicial. Então, em dadas situações, quando esse oficial é considerado culpado, esse processo ele é remetido ao Tribunal de Justiça, onde será julgado através de rito estabelecido no regimento interno do tribunal, tá certo? Então, diferentemente do Conselho de Disciplina, que julga os praças e o aspirante oficial, nós não, onde nós temos uma celeridade, onde o processo se encerra na administração, quando nós tratamos de exclusão, de demissão de oficial por motivo disciplinar, o que acontece? Então, tem que haver uma fase judicial que demora mais, né? Então, muitas vezes, isso aí aparece mal na imprensa, na opinião pública, como se a administração militar estivesse protegendo os oficiais e crucificando os praças, tá certo? Em verdade, isso cria na prática realmente uma diferenciação, mas essa diferenciação é estabelecida pela Constituição, como nós vimos lá para vocês, né, e no início, com vocês no início, e é estabelecida aqui pela lei do Conselho de Justificação também, ok? Então, processo que apresenta fase administrativa e fase judicial, sempre sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tá certo? Então, no final, o que o tribunal fará? Porque aí só poderá ser excluído após essa pena disciplinar ter sido imposta ao final pelo Tribunal de Justiça, pelo O comandante-geral encaminha essa solução, o tribunal concorda e vai no sentido da demissão do oficial. E o que acontece lá no final? Uma declaração de indignidade ou, desculpe aqui para botar o teclado, declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato. Então esse oficial é declarado indigno ou incompatível, né? Então vou agora percorrer a outra coisa. O acusado no Conselho de Justificação, ele é denominado justificante, ok? Então, o oficial que está respondendo ao Conselho de Justificação é denominado justificante, tá certo? E são submetidos ao Conselho de Justificação oficial da ativa, reserva remunerada ou reformada. Reserva não remunerada não, tá? Reserva não remunerada rompeu definitivamente o vínculo funcional. Então foi embora da corporação, pediu demissão, né? Acontece muito no quadro de saúde, médicos, muitos. Então pediu demissão ao oficial da reserva não remunerada. O que é isso? Diz aqui o professor Jorge César de Assis, que a reserva remunerada não é status civil de quando sejam detentores de posto ou patente militar, possui um caráter honorífico. Então esse reserva não remunerada ele não tem direito à identidade, a meu sentir. Alguns aí lutaram por identidade, conseguiram, essas coisas assim aberrantes que acontecem na administração. Mas o oficial da reserva remunerada ele não tem direito à identidade militar, ele não tem direito a porte de arma, tá certo? E ele não é mais detentor desse posto, dessa patente. Ele ostenta esse título honorífico, né? E mais, num caso de mobilização militar, isso é uma situação militar que ele possui. No caso de uma mobilização de guerra externa, ele então será o tenente, será o capitão, será o coronel, ok? Esse da reserva não remunerada. Mas não pode ser submetido a besteira que ele fizer lá fora, cometer o crime
é problema dele, porque ele não é mais militar, o oficial da reserva não remunerado, tá certo? Então esse justificante poderá ser um militar ativo ou inativo, reserva remunerada ou reformado, ok? A questão do benefício eu falei com vocês, né? Eu quero, antes de passar para ler agora, apontar para vocês aqui, no livro do professor Jorge César de Assis, as atribuições do componente do conselho, que aí são atribuições são idênticas para conselho de educação ou disciplina. Já falo isso no conselho de educação, já fica para o conselho de disciplina também, tá? Então, o conselho instituído de 3 membros, tá certo? Composto por 3 membros. Um presidente, um oficial interrogante e relator e um escrivão. Então, muito comum muitos oficiais de saúde não saberem o que faz, né? Cada um. O que eu vou tentar apontar para vocês aqui. Para quem tem o livro, está na página 328 do livro da edição atualizada, a 5ª edição do livro do professor Jorge César de Assis, Curso de Direito Disciplinar Militar, da simples transgressão ao processo administrativo. Então, presidente é o mais antigo, interrogante e relator, aquele que lhe segue a antiguidade, e escrivão mais moderno. Cada um tem um voto, tá certo? Então, ninguém é obrigado a dizer amém, não. Eles são número ímpar para isso, para votar, tá certo? Então, ou a decisão vai ser por unanimidade ou 2-1 para um lado ou para o outro, né? Agora, quem vota vencido tem que justificar o seu voto, né? Tem que fazer um voto em separado, tal qual é no judiciário também, dando as razões e os motivos do seu voto, que destoou dos seus companheiros de conselho. Então vamos ver aqui o que diz a doutrina a respeito das atribuições. O presidente, como já disse, é o oficial de maior posto ou antiguidade. É quem dirige os trabalhos, é quem exerce também a polícia das sessões, não permitindo condutas inconvenientes do acusado, testemunhas ou advogado. Procederá de acordo com o artigo 389 do CPPM ou tomará as providências que se fizerem necessárias, em caso de desacato aos membros do conselho ou comissão. Determinará a apresentação do preso ao comandante da OM ou ao oficial de dia para a lavratura do auto de flagrante delito, quando se tratar de crime militar, ou encaminhará a delegacia de polícia da área no caso de crime comum. Então, se tiver qualquer alteração, né, que dependa de outras providências de âmbito penal militar, durante as diligências do Conselho, é o presidente que é o responsável por adotar essas providências. O interrogante relator é o oficial que segue o presidente em antiguidade. Durante as sessões é quem dirige o interrogatório do acusado e a inquirição de testemunhas. Por seu intermédio, também os demais membros do conselho ou comissão reinquirem as testemunhas. A defesa também faz sua reinquirição por intermédio do interrogante relator. Vejam, isso aqui é algo construído num ordenamento anterior, né? Eu hoje, na minha opinião, eu não vejo essa necessidade de toda, e não acredito que na prática esteja acontecendo isso, de todas as perguntas passarem pelo interrogante relator. Veja, eu sou o presidente, aí seu interrogante, pergunte ao acusado isso, aquilo, outro. Aí ele vai e repete o que eu falei. Isso tem sentido? Não tem muito sentido, né? Concordo comigo? E o Código de Processo Penal Comum, ele já atualizou isso, permitindo as perguntas diretamente, né, do juiz, do Ministério Público, da defesa. Então a gente traz isso aqui para dentro, tá? Então, na verdade, esse interrogante hoje, qual seria a função dele? Estabelecer a estratégia dos interrogatórios, né? Trazer então as perguntas adredemente preparadas, ou seja, preparadas antes, né, daquilo que se pretende apurar naquele determinado conselho. Então ele, juntamente ao presidente, é o responsável por elaborar essas perguntas e traçar essa estratégia. E ao final, construir o relatório com a decisão do conselho. Tá certo?
E o escrivão, né, também conhecido como escravão, né, é o cara que vai botar a mão na massa, o cara que vai fazer o trabalho pesado, entre aspas, e vai lidar com toda a papelada, com todas as providências, emissão de ofícios, todo e qualquer pedido que tiver que ser feito a qualquer autoridade será o escrivão. É quem autua o processo, numerando e rubricando folha a folha. Deve cumprir os despachos do presidente e é quem reduz os depoimentos a termo. Encarregado também da lavratura da ata a cada sessão, juntando cópia autêntica aos autos, em que constarão requerimentos, decisões e os incidentes ocorridos nas diversas sessões. Então o interrogante vai interrogar, mas quem vai colher lá o depoimento, digitar hoje em dia o depoimento, né, será o escrivão. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí em 2 minutos que a gente possa falar aqui. Acredito que não. Agora vamos passar então, vou fechando esse vídeo, vamos passar então para alguns pontos da lei 427. Dá para fechar esse assunto do conselho de justificação. Para fechar o conselho de justificação, desculpa.